Quero saber sobre o Botafogo, hein, Raíza, que ontem precisava ganhar e conseguiu, mas não foi mole não, foi na Bacia das Almas, na Venezuela, acabou ganhando do cara bobo, que eu ia falar que de bobo não tinha nada, mas tinha alguma coisa assim, o Botafogo é que novamente não jogou bem, né, Raíza? E aí? Fala, Ilan, salve, salve, galera toda que tá acompanhando, tá chegando para acompanhar a gente aqui no Placar Aberto. Não esqueçam de deixar o like de vocês, que é muito importante pra gente, então já chega deixando o like. E você falou tudo, Ilan. O cara bobo até que era bobo, sim, mas o Botafogo foi mais bobo e quase não ganha o jogo. Foi ali no sufoco, mais uma atuação ruim do Botafogo, especialmente fora de casa. A pressão da torcida em cima do Renato Paiva aumenta, mas hoje cedo conversei com pessoas ligadas ali à diretoria do Botafogo e o que me disseram é o seguinte: nada muda, trabalho segue, Renato Paiva continua respaldado pelo John Textor, mas é aquilo, os resultados, e treinador vive de resultado, né, Elan? Ontem também tinha conversado com uma pessoa ligada ao Renato Paiva, essa pessoa se mostrou muito preocupada com esse jogo. Eu até comentei, falei, olha, o cara bobo é uma equipe muito modesta, uma equipe ruim, uma equipe fraca, acho que o Botafogo vai ganhar até com certa tranquilidade. Essa pessoa me disse o seguinte, aí que mora o perigo, imagina se não ganha do cara bobo, a situação vai ficar muito complicada para o Renato Paiva. Ele está tranquilo, foi o que me disse uma pessoa ligada ao Renato Paiva, disse o seguinte, ele está tranquilo, mas sabe também que não tem jeito, o treinador vive de resultados e a situação ali no Botafogo está se complicando. A expectativa é de que ele consiga chegar pelo menos ali na próxima janela de transferências, porque o John Textor prometeu reforços visando até o Mundial de Clubes, enfim, o John Textor prometeu um pacotão de reforços. Agora, até lá, pouco mais de um mês, Ilan, não sei se o Botafogo vai aguentar, vai precisar melhorar muito, tá? Nessa questão da organização da equipe, equilibrar principalmente a parte ofensiva com a parte defensiva. O Botafogo é uma equipe que, com o Renato Paiva, também vem sofrendo muitos gols, Ilan. Pois é, deixa eu falar com o Pedrosa aqui, pode botar os três aqui na tela, porque Pedrosa, meu amigo Lucas Pedrosa, daqui a pouco vai falar também do Vasco, né, do jogo contra o Puerto Cabello, o Vasco faz daqui a pouco às 7 da noite, jogo pela Sul-Americana. Já tem o time do Vasco? Tem, né? Tem a escalação? Não, às 6 horas, já às 6 horas sai a escalação, a gente vai botar aqui na tela para você. Mas tem também. A provável, Ilan, que a gente tem pode informar. Pode tacar aí, pode mandar a pedrada aí, Pedrosa. Pedrosa, pra gente falar um pouquinho mais do Botafogo, a gente vai voltar a falar do Vasco, claro, já, tá? Mas falávamos do Botafogo porque o time ganhou com dificuldade extrema do cara bobo, assim como tinha acontecido no primeiro jogo entre os dois, no Rio de Janeiro, né? São as duas únicas vitórias do Botafogo, por enquanto, no grupo, em 4 jogos, 2 vitórias sobre o cara bobo da Venezuela de ontem, saindo com gol quase nos acréscimos, foi aos 45 do segundo tempo. E você acha que se justifica essa cobrança e esse fato? Para mim, tá balançando o Renato Paiva, tá? Eu acho que, por mais que não vá se falar sobre isso, acho que o Textor não vai aparecer nesse momento publicamente, pelo menos presencialmente, para falar alguma coisa, mas a gente está naquele momento em que, obviamente, isso aí está sendo pensado e já deve haver um certo ar de reflexão, uma certa análise nesse momento do que o Botafogo tem feito, se o Renato Paiva está conseguindo extrair do seu time, dos seus jogadores, o melhor que ele poderia. A torcida está reclamando muito, está cobrando bastante. Ontem a gente mostrou que teve pichação nos muros lá do Newton Santos antes do jogo. Depois o Botafogo ganhou e ainda assim a galera não está satisfeita. Se justifica esse fato do Renato Paiva, de repente, já está ameaçado no cargo, o Pedrosa? Ô Ilan, primeiramente, antes de falar sobre o Renato Paiva, eu quero deixar claro uma coisa. O maior culpado do que está acontecendo com o Botafogo se chama John Textor. Assim como ele foi o maior culpado de dar ao Botafogo o título da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro, quando ele joga a preparação que ele jogou, da forma que ele jogou, as competições que ele jogou no lixo, o maior culpado, sem dúvida alguma, é o John Textor. Agora, tirando esse ponto, que é importante a gente ressaltar, eu acho que as críticas são justificadas, Ilan. O Botafogo me assustou ontem. Me assustou porque a gente está falando aqui do Puerto Cabello, do cara bobo, que Mesma é uma coisa. equipe que eu diria semi-profissional. É sério. Inclusive o jogo vai ser no mesmo estádio, tá, Ilan? Do que o Botafogo ontem. É uma equipe semi-profissional. Assim, teve uma cena para mim, 2 cenas.
O primeiro gol do Botafogo sai numa defesa esdrúxula do goleiro que ele entrega para o Vitinho, depois do chute do Cuiabano. E teve uma cena no segundo tempo que foi um contra-ataque de 3 contra 1 dos jogadores do Carabobo. E o cara, em vez de tocar para o lado, ele prefere chutar. Isso mostra como o time é muito fraco. É muito fraco porque eles poderiam ter ganhado o jogo ali naquele momento. E não só isso. Então, quando a gente olha o Botafogo em campo, os desfalques eles têm que ser levados em consideração, com certeza. Mas com os jogadores que o Botafogo tem. O Botafogo não tem o time de 2024 nem de perto. Mas esse time não é ruim, Lan. Esse time não é ruim a ponto atropelou o Fluminense outro dia no Brasileiro. Exatamente. Atropelou com autoridade. Ficar passando sufoco. Jogando futebol parecido com o do ano passado. Parecido, né? Exato. Exato, esse time não é ruim a ponto de ficar passando sufoco, de apresentar o futebol que ele apresentou ontem contra o Carabobo. Ganhou numa individualidade do Cuiabano, muita gente pode pensar assim, mas ele colocou o Cuiabano de meia esquerda, ele fez a dupla com o Alex Telles. Sendo que tem que lembrar que o Cuiabano, quando ele faz o gol da vitória, ele já tá jogando como lateral. Ele nem tá jogando como meia, ele já tá jogando como lateral e ele aparece ali por livre e espontânea vontade, por muito mais uma individualidade do que qualquer outra coisa. A equipe do ano passado ela tinha intensidade, ela tinha associação, ela era agrupada, ela era próxima também, ela tinha uma transição veloz, o que pegava muitas vezes o adversário no contra-ataque, ela sabia recomeçar com o goleiro. Cara, você olha a fase do John, olha a fase do Alex Telles, do Marlon Freitas, do Gregory, do Igor Jesus, que até se salva um pouco, mas são tantos jogadores bons e que fizeram parte de uma campanha histórica do Botafogo que eu me pergunto, será que os caras desaprenderam a jogar bola? Eu tenho certeza que não. Então, eu acabo olhando para a questão da organização. E esse time do Botafogo virou um time lento, virou um time previsível, chato de se assistir. A verdade é essa, assistir jogo do Botafogo hoje é muito chato, por mais que às vezes jogue bem, jogue mal e tudo bem. Mas, cara, ontem era jogo pro Botafogo pelo nível do adversário meter 3, meter 4. Essa que é a verdade. E não sofrer, mesmo com os desfalques. Então a gente olha para as escolhas do Renato Paiva, não consigo ver a justificativa, por exemplo, de colocar o Jefinho do lado direito, até mesmo quando o Arthur entra no segundo tempo, o Jefinho continua do lado direito, o Jefinho nunca jogou do lado direito na vida dele. O Arthur no banco, para Juan Cruz jogar, por mais que sejam jogadores de posições diferentes, para mim é inaceitável. E tantas outras aqui situações que a gente poderia falar dessa equipe do Renato Paiva, que, repito, pode ter os desfalques, a gente leva em consideração. Mas o time do Botafogo não é ruim da forma que se apresentou ontem. Não é ruim a ponto de jogar o futebol medonho que jogou ontem. Eu fico assustado e eu acho que as cobranças da torcida em relação ao treinador e à organização dessa equipe são justíssimas, Ilan. Justíssimas. Legal, legal. Pois é, então tá correndo risco aí, então, o Renato Paiva, né? Tá sendo questionado. Acho que o perfil do Textor é exatamente aquele de, nesse momento, não vai admitir, né, que a situação é difícil, até porque envolve exatamente o planejamento que ele fez, como disse aqui bem o Pedrosa. Se ele chegar agora e começar a admitir abertamente que o Botafogo precisa trocar de treinador, ou der indícios disso, eu acho que ele, de uma certa forma, vai estar expondo que o planejamento não foi tão bem feito assim. Primeiro que ele demorou a contratar e quando contratou esse treinador que está sendo super contestado e que nós, quando ele foi contratado, até dissemos, bom, certamente não era o treinador que a torcida do Botafogo esperava, depois, inclusive, de um longo tempo, de tanto tempo procurando por esse treinador. Então, o Botafogo, ainda em situação, em termos de bastidor, difícil, eu acho que melhorou a sua situação na Libertadores, claro, vai ter que vencer os outros jogos que ainda tem. Até classificação aí da Libertadores? Podemos mostrar? Bota aí o grupo do Botafogo pra gente ver como é que ficou depois da vitória por 2-1 sobre o Carabobo, já no finzinho da partida. Como é que tá a classificação do Botafogo? Tá aí, ó. Botafogo é o terceiro colocado. Diga, Raíza. É bom pontuar também a situação do John Textor, né? Porque ele tá cheio de problemas nas empresas dele, problemas com o Lyon. Hoje saiu uma notícia na imprensa americana, inclusive, que ele vai receber um aviso do governo da Inglaterra, perdão, e corre risco da empresa dele na Inglaterra, lá no Reino Unido, ser fechada, né, por conta de atraso na entrega de relatórios financeiros obrigatórios exigidos no país. Então, nos últimos meses, o John Textor vem colecionando problemas para resolver fora do Botafogo, né, com as empresas dele, empresas que fazem parte da holding dele. Então, essa situação também é uma situação para o torcedor ficar alerta, porque, sem dúvida nenhuma, fica difícil, em alguns momentos, você dividir a atenção dessa forma. O que parece nesse momento estar ruim
pode se tornar caótico, né? Se acontecer esse tipo de coisa. Sei lá, se por acaso o John Textor perder, por exemplo, o controle sobre o Botafogo. Isso pode. Eu também li notícias desse tipo, né? De que outra empresa pode acabar ficando, herdando os clubes que hoje são da Eagle, né? Que é a empresa do John Textor, que tem, entre outros clubes, o próprio Botafogo. Então, o que hoje parece apenas um problema a ser resolvido dentro do clube pelo John Textor pode acabar se tornando um caos em breve, caso daqui a pouco não haja nem o John Textor. E aí o Botafogo vai voltar, sei lá, que estaca. Porque não sei qual empresa assumiria, se essa empresa daria prioridade, daria atenção ou daria foco ao Botafogo, como o John Textor, mal ou bem, tem dado, né? Pelo menos nos últimos anos, é claro, dividindo o foco com outros clubes, mas o Botafogo teve os seus investimentos, o Botafogo teve, inclusive, objetivos grandes alcançados. Então, destacou muito bem aqui a Raíza que nos bastidores, fora de campo e para além do bastidor de General Severiano, existem bastidores muito complicados nesse momento, muito complexos e ameaçadores na gestão, nas empresas do John Textor, que hoje é o cara que manda e que investe todo o dinheiro no futebol do Botafogo. Cadê a classificação? Bota aí pra gente ver como é que ficou a classificação. O Botafogo ainda é terceiro do grupo. Todo mundo já jogou na rodada? Jogaram, né? Os outros dois jogaram, ou Pedrosa? Não, tem jogo hoje. Ah, ainda tem jogo hoje. Então, Universidade do Chile e Estudiante. É mandante a Universidade de Chile hoje? Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que é. Bom, independentemente de quem seja mandante aí, né? Os caras vão pontuar. Um ou outro É vai mandante, pontuar. 9 horas da noite. É no Chile? É no Chile, né? Isso, 9 horas da noite. Então a Universidade de Chile pode ir a 10 se vencer hoje, abriria 4 para o Botafogo. Se empatar, eu acho que o melhor resultado para o Botafogo é o empate, né? Para nenhum dos dois fugir. Eu imagino que o melhor resultado aí seja o empate. E se o Estudiante vencer, vai a 9, mantém a Universidade de Chile com 7. Eu acho que o melhor resultado, me parece... Alguém discorda aí que o melhor resultado é o empate? Logo mais? Não. Não discordo. É isso, né? É isso. E o Botafogo ainda faz seus 2 jogos finais. Os 2 vão ser no Rio de Janeiro. O Botafogo já pegou cara bobo em casa e fora, pegou a Universidade de Chile no Chile, vai jogar no Rio, e o Estudiantes ele jogou na Argentina. Então ele tem um jogo com o Estudiantes no Rio de Janeiro e tem um jogo com a Universidade de Chile, Universidade de Chile no Rio também. Os 2 jogos são no Rio, porque ele já jogou com os outros, com cara bobo fora e dentro, e esses 2 adversários que restam, os 2 ele pegou fora de casa. Então o Botafogo acho que tem uma chance razoável de nesse grupo aí chegar a 12 pontos. Razoável, mas ele não vai poder escorregar, ele não vai poder falhar jogando contra a Universidade de Chile nem contra a Estudiantes de La Plata. Ambos os jogos no Rio de Janeiro devem acontecer no Newton Santos. A situação melhorou bastante com essa vitória fora de casa, mas não dá para dizer ainda que ela é super confortável. Não é. Né? Agora, se fizer 12 pontos, o Botafogo vai classificar. Eu não me lembro de algum clube ter ficado de fora das oitavas de final com 12 pontos. 10 acontece bastante, embora 10 seja um número também, muitas vezes, suficiente, na maioria das vezes, suficiente para classificar. Mas acontece os times ficarem fora. Com 11, acho que já aconteceu, mas é raríssimo. Agora, com 12, amigo, com 12 pontos, o time se classifica, o time vai se garantir. E é isso que o Botafogo ainda pode fazer se vencer os seus 2 jogos finais. Nesses últimos dias, temos falado bastante da situação do Olympique Lyonnais, da Eagle Holdings, da Eagle Football, e em nenhum momento demos a palavra ao próprio John Textor porque ele tinha simplesmente escolhido o silêncio. Mas hoje nós demos vozes aí a meios de comunicação, todos eles que falaram sobre a situação. Demos vozes a todos. E agora é hora de dar voz a quem saiu do silêncio para responder aos torcedores, especialmente os torcedores do Lyon. Os torcedores do Botafogo estão olhando, preocupados, é claro, mas estão olhando de longe. Sabem, a gente falou sobre isso aqui, que o que acontece lá pode respingar aqui, né? Mas o John Textor fez um esclarecimento, até porque hoje, lá na França, houve mais matérias sobre a situação do Lyon e falou-se que a UEFA propôs um acordo para que o Lyon possa participar das competições, etc. e tal, e o Lyon tinha que aceitar obrigatoriamente esse acordo. Enfim, o John Textor se irritou um pouquinho, tá? Mas é aquilo. Se você não aparece para desmentir, se você não aparece para falar a verdade, as pessoas vão ficar com as meias verdades. Ah, é meia verdade? Vou pegar o que eu quero, aquilo que não me interessa eu jogo fora e pronto. Agora, John Textor parece
coloca inclusive no seu site, mas também no Twitter do Olympique Lyonnais, está lá, esclarecimentos sobre relatórios recentes sobre o Olympique Lyonnais e a Eagle Football. E aí ele dirige aqui uma carta aos torcedores do Lyon. Hoje, John Textor estava na UEFA. Passou o dia inteiro lá na UEFA. É claro que não foi comer bombom, tomar cafezinho, chazinho, né? Vamos entender aqui. Vou dar a palavra agora a John Charles Textor. Vamos lá. Entendo que o Lyon enfrenta muitos desafios no ambiente econômico mais amplo do futebol francês e agora do futebol europeu. Especialmente porque trabalhamos para restabelecer nosso clube como um formidável competidor europeu. Hoje, como nos últimos dias, mais um jornalista decidiu escrever um artigo hipotético que projeta circunstâncias terríveis caso certas expectativas da diretoria em relação à sustentabilidade financeira não sejam atendidas. A tese desses artigos é sempre a mesma. Se o Lyon não parar de perder dinheiro, ou se os acionistas da Eagle optarem por não investir mais dinheiro, o Lyon será expulso da Liga Francesa, vai ser expulso da UEFA. Os detalhes podem mudar. E os cenários hipotéticos se multiplicarão e se tornarão mais alarmantes a cada notícia sem resposta. Ainda bem que ele sabe, agora palavras minhas, né? Ele, John Textor, sabe que quanto mais tempo você passa sem responder a uma série de artigos, pior fica. Se fosse 1, 2. Agora, todo dia na França artigos sobre o assunto, né? E aí ele diz aqui, e simplesmente optamos por não responder a maioria desses artigos. Aliás, esta semana, uma importante organização de notícias me pediu para responder a alegações de uma análise aparentemente bem escrita sobre nossa relação com os credores. Escrita por uma conta do Instagram com apenas 6 mil seguidores. Eu sei, né, que conta é essa. Por mais que eu aprecie a consulta, simplesmente não podemos nos preocupar com todo esse barulho, diz John Textor. Prossegue. Dito isso, quando o mesmo jornalista de uma organização líder grande escreve pelo menos 3 artigos sobre a DNCG, Paulo Fonseca e UEFA, que revelam fontes diretas, prevendo cenários alarmantes de punição e fracasso, com cenários hipotéticos que são comunicados ao jornalista antes de serem divulgados ao nosso clube, ou pior, em certos casos, as reportagens são baseadas em meias-verdades que ainda não são verdadeiras e podem nunca se concretizar. Então temos de responder, para evitar desinformação que parece, não por parte do jornalista, mas por parte da fonte anônima, ter uma agenda maliciosa. O artigo de hoje em questão pode ser encontrado abaixo. Ele coloca o link, né, do artigo, que é um artigo do jornal L'Équipe. O UEFA, olha o título do artigo. O UEFA propõe um acordo negociado, tipo um acordo pronto, né, para o Lyon só aceitar, ao Olympique Lyonnais, que corre o risco de exclusão das taças dos campeões europeus em caso de recusa. Ou seja, colocando aí na matéria que o Lyon basicamente tem que aceitar. E aí ele escreve, John Textor. Esse é mais um artigo de notícias escrito sobre decisões tomadas antes mesmo das apresentações dos clubes terem ocorrido. Esse artigo é construído sobre meias-verdades que são transmitidas de forma intencionalmente pejorativa. A verdade é que entramos nas competições da UEFA com um histórico de perdas financeiras e um caminho necessário para a sustentabilidade, que seria esperado de qualquer clube que participa das competições. Gostamos do nosso tempo com a UEFA e propusemos projeções financeiras. Ele está falando, gostamos do nosso tempo. A tradução aqui não é exatamente legal, mas perfeita. É porque hoje, John Textor, repito, esteve na UEFA, e disse que, ele usa muito esse termo, né, nos divertimos muito, tal, não é a tradução ideal, mas ele diz assim, gostamos do nosso tempo com a UEFA e propusemos projeções financeiras hoje e um caminho para a sustentabilidade que acreditamos ter sido bem recebido. A UEFA revisou nossas projeções e normalmente propõe um acordo que obrigaria o nosso clube a padrões de desempenho que efetivamente nos conduzem à sustentabilidade. Esse é um processo típico que faz a transição dos clubes de seus padrões operacionais pré-UEFA para um padrão mínimo de sustentabilidade. É um processo padrão, não necessariamente para o Lyon. Enquanto esse jornalista escrevia um artigo com a intenção de pintar um quadro extremamente negativo, eu estava aproveitando meu dia com o pessoal da UEFA.
conduzindo um painel informado e experiente pelos aspectos comuns e incomuns do nosso modelo de negócio. Embora os jornalistas queiram que você acredite que não gostaríamos do nosso tempo na UEFA, posso relatar a experiência oposta. Estou extremamente satisfeito com o tratamento amigável, profissional e solidário dos membros do painel da UEFA. É claro que a UEFA tem objetivos para a nossa organização, que são bastante semelhantes aos nossos. Adotamos uma organização de clubes que era inflada em tamanho e despesas. Uma que não se manteve consistentemente como um concorrente de nível UEFA. Temos o desafio de devolver este clube ao seu legítimo status como um forte concorrente europeu, ao mesmo tempo em que nos tornamos mais eficientes financeiramente. O que o jornalista relatou, prossegue John Textor, é essencialmente verdadeiro para todas as organizações que investiram pesadamente em perdas e em talentos para retornar à Europa. Se não restabelecermos a lucratividade, ao mesmo tempo em que restabelecemos a competitividade, seremos sancionados. Assim é a vida no futebol. E por que esse jornalista continua a trazer cenários sombrios de uma fonte com uma agenda obviamente maliciosa? É outra questão. Falei isso para vocês, né? Jornalista, jornal, ideologia de blog, de canal, tal. Todo mundo obedece a uma ideologia, a um patrão que diz queima esse, passa pano para esse. Isso é normal. Não significa que a situação do Lyon não seja bem complicada, tá? Bom, vamos lá. No fim das contas, este artigo não pode ser considerado uma caracterização da realidade dos nossos clubes, porque meias verdades são perigosas, diz John Textor. A verdade completa é muito mais esclarecedora. Então, por favor, para encerrar, considere alguma verdade adicional. E aí John Textor vai trazer aqui o que ele chama de verdade completa. Vamos lá. Meus parceiros na Eagle Football investiram pesadamente no Lyon para reconstruir nossa postura competitiva e trazer troféus importantes para Lyon. Desde dezembro de 22, além do custo da aquisição do Lyon, investimos mais de 293 milhões de euros diretamente no clube. É claro que nosso investimento financiou pesadas perdas operacionais que herdamos, mas também investimos pesadamente em nosso elenco para competir por títulos na Europa em níveis cada vez mais altos. Do ponto de vista contábil, essas perdas e investimentos têm consequências. O investimento de hoje em um jogador se torna a amortização de amanhã, registrada como prejuízo financeiro. Essas perdas e esses investimentos precisam ser cobertos, como em qualquer outro negócio, e continuaremos a fazer o mesmo em Lyon. Então, o que você pode esperar daqui para frente? Bem, nossos negócios globais de futebol, altamente integrados, estão começando a ver fortes movimentos em direção à lucratividade, diz John Textor, por meio do aumento das receitas, da redução das despesas com jogadores, do aumento do valor do elenco e de maiores receitas com transferências de atletas. Quando chegarmos a 30 de junho de 2025, nossos negócios de futebol, globalmente na França, estarão bem posicionados para a lucratividade, a definição de sustentabilidade. O que nos resta fazer é pagar pelas dores do passado. Temos que continuar a trazer capital próprio para reduzir nossos níveis de dívida com aquisições de jogadores e fortalecer nosso balanço para ambições futuras. Apresentamos este plano à UEFA. Esperamos que eles nos responsabilizem por esse plano, como fariam com qualquer outro clube, e buscamos atingir todos os nossos objetivos na reconstrução do seu clube, financeira e competitivamente. Está aí a resposta de John Textor aos torcedores do Lyon, extremamente preocupados com a situação retratada pela imprensa francesa, aos torcedores dos clubes da Eagle Football e também aos torcedores do Botafogo. Tá certo? Então, o homem saiu do silêncio e se manifestou. Tinha que se manifestar, porque a gente sabe, em muitos casos, o silêncio ele é aquiescência. Então, você está simplesmente concordando tacitamente, implicitamente. Quem cala consente. Já ouviu isso? Pois é. Então, John Textor começou a perceber que esse silêncio estratégico não estava sendo uma estratégia muito boa, até porque é uma empresa com ações, com investidores, e aí a empresa ficar queimada no mercado, não dá.
Então, um recado aí de John Textor aos torcedores dos clubes da Eagle Football. Esteve ontem com o pessoal do Paris Saint-Germain. Esteve hoje na UEFA. Está fazendo os seus acordos. Não poderia ser diferente. Vamos falar do Fogão aqui na Transamérica? O Fogão que... Como é que tá o Fogão, hein? Venceu, o único a vencer até aqui, né? Ontem eu vi um botafoguense se gabando disso, é o famoso orgulho de coisa pequena, né? Pois é. Meu time foi o único que venceu, nossa. Como Tem, se tivesse sido uma grande coisa Tem gente também. que se orgulha quando tem, fazer o quê? Pois é. Eu falei aqui ontem, foi vitória culposa, mas venceu. O que importa é que venceu Verdade. e respirou bem. Fala do Fogudo, Rodrigo Brandão. Muito bem, Brenoca. E ontem tivemos o fechamento da 4ª rodada da Libertadores da América pelo Grupo A. O Estudiantes visitou a Universidade de Chile, confronto dos 2 primeiros colocados do grupo e um resultado surpreendente, cara. O Estudiantes meteu 3-0 na Laú, 3 gols no primeiro tempo, assumindo assim a liderança do Grupo A com 9 pontos. A Universidade de Chile continua com 7 na segunda colocação, 1 ponto à frente do Botafogo, que tem 6. A situação do Botafogo no grupo é a seguinte: vencendo os 2 jogos, a equipe se classifica para a próxima fase da Libertadores. A começar pelo Estudiantes na próxima quarta-feira no estádio Newton Santos e no final do mês contra a Laú, também no estádio Newton Santos. São 2 partidas em casa para buscar 2 vitórias e se garantir na próxima fase. Se empatar um desses 2 jogos, aí vai depender de uma combinação de resultados. Então, para se garantir, é só vencer os 2 jogos. Mas esse assunto só vai voltar a ser tratado a partir de segunda-feira, porque domingo tem confronto pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo volta às suas fichas na competição nacional, enfrenta o Internacional no estádio Newton Santos. Essa partida está marcada para as 8 horas da noite do domingo e o time pode ter uma novidade. Santi Rodrigues pode voltar a ser relacionado para essa partida. A gente lembra, ele sofreu um trauma na panturrilha na partida contra o Red Bull Bragantino no último dia 12 e desde então vem fazendo tratamento para voltar aos campos. A informação que foi trazida inclusive pelo nosso colega Thiago Franklin do canal do TF é de que se ele treinar hoje com os companheiros e nada sentir, ele vai ser relacionado para o duelo contra o Inter. As situações do Alexander Barbosa, do Savarino e do Matheus Martins não mudou nada. Eles seguem fora, continuam em tratamento para voltar o quanto antes. O Botafogo não dá prazos para o retorno desses jogadores. Então a situação é essa. Os jogadores que ganharam folga nesta quarta-feira voltam aos treinos hoje e se o Santi Rodrigues participar dessa atividade, a chance dele ser relacionado é grande e aí será menos um problema para o técnico Renato Paiva, já que o Santi Rodrigues pode ser o substituto do Savarino nesse jogo diante do Inter no próximo domingo. Valeu, Breno. Valeu, meu caro Rodrigo Brandão. Além do Inter, tem o Estudiantes já no meio de semana que vem. O Botafogo que tem 2 jogos em casa na Libertadores. Então vai conseguir dar uma respirada boa aí. Santi Rodrigues voltando é uma boa notícia. Ontem falamos já do Savarino, que tá próximo de voltar também. A expectativa é essa. Então, aos poucos, a situação de DM vai se resolvendo, né? Qualquer jogador que você me fala assim, Gabriel, tá voltando, é uma boa notícia. Ah, mas o Santi Rodrigues não jogou nada. Beleza, irmão, não tem nem jogador, praticamente, pra escalar dependendo do momento. Não tem nem opção no banco pra você conseguir oxigenar a equipe, dependendo da partida. Então, importante que o Santi retorne. O Botafogo tá com muitos pontinhas, né, de velocidade ou de habilidade. O Arthur, que não tá bem, é mais velocidade. O Jefinho é habilidade, mas é mais um ponta. O Sanji, ele joga aberto, mas tem uma característica de construção um pouco mais interessante, até pra chegar finalizando. Quem sabe, né? De repente o cara parou um pouquinho, condicionou a parte física. Não sei nem se vai voltar mesmo, né? Tem essa dúvida se ele volta ou não contra o Internacional. Mas qualquer jogador que retorne seria importante. No Brasileiro, o Botafogo precisa somar pontos, tropeçar em casa. Faria a cobrança subir bastante. É uma sequência de 2 partidas no Rio de Janeiro que envolve um peso muito grande. Na semana que vem, o Botafogo não pode se dar o luxo de não vencer o Estudiantes ou pode terminar a noite eliminado. Então é uma sequência que o Botafogo vai precisar da resposta. Animado eu não tô. Mas, como diria minha mãe, cada problema no seu dia, né? Domingo bom, né? é Botafoguinho. É uma boa definição. Na quarta me preocupo com Botafogo e Estudiantes. E ela tá bem? Bem, né? Tá bem, graças a Deus. Manda um beijo pra ela depois. Graças a Deus. Beijo, mamãe. Beijo. Manda um beijo pra ela. Então, esse pessoal, ficamos por aqui, tá? Botafogo vai enfrentar o Internacional no final de semana e tem esse tempo aí de treino, né? Porque, pô, você tem... Bem que Venezuela é uma viagem bem longa, mas você tem quarta, quinta, sexta, sábado para treinar o jogo domingo. E é um jogo duríssimo contra o Inter e o Botafogo tem que tentar emplacar uma sequência de vitórias, coisa que é dificílimo com o Renato Paiva. Vai ser no Newton Santos o jogo, porém o Inter é uma carne de pescoço
e o Botafogo não demonstra nenhum tipo de evolução no trabalho do Renato Paiva. Não sei o que esperar desse jogo. Tomara que me surpreenda de novo o Botafogo e a gente consiga uma vitória, porque estamos na parte de baixo, do meio para baixo da tabela, e é uma posição que não é para o Botafogo ficar. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Aqui embaixo o link do canal Reserva 2.0, link do Instagram do canal, link do canal de React de torcedores, tá? E o link da Feza Corretora de Seguros, tá? Tamo junto sempre, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!